E aí, pessoas? Meu Deus do céu, Marina, quase que não conseguimos gravar 2026 ainda, hein, meu? Não, mas aqui a persistência é a marca do AgroRunners aqui, né? A gente É, persiste e vai conseguindo fazer, Paulo. Estamos aqui, primeiro episódio de 2026, já quase em março, batendo Sim, março aí, o primeiro trimestre, já era para ter sido mais de três aí gravado, não conseguimos, início de ano. Bom, pelo menos o início de ano tá bom, né, Marina? exato. Está corrido, Tá corrido, literalmente está é corrido. isso aí, muito corrido. Muito bom. E esse episódio aqui, nós temos aqui o nosso amigo Paulo Canezin, Paulo, meu xará, que é consultor da PSC Agro Consulting. Paulo, muito obrigado por você ter topado bater esse papo aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao AgroRunners, cara. Não, agradeço aí ó, a participação, é uma honra aí fazer parte desse momento aí, e parabéns aí de novo pela iniciativa e o programa, acho que está fazendo bastante sucesso, tá? Não tinha dado certo uma primeira tentativa de um convite da Marina, mas agora vamos poder conversar um pouquinho. É isso Legal. aí. Vamos trazer mais gente pro bando, né? É isso aí. E só um ponto importante e reforçar aqui que o Paulo foi uma indicação do Sérgio Pigoso, que gravou conosco aqui Verdade. também. Então, os AgroRunners que já passaram por aqui vão nos indicando outros, a nossa comunidade só vai crescendo, né, Ozaki? É isso aí, exatamente. É sempre bom. Indicações, né, de gente que sabe o propósito do negócio aqui são sempre muito bem-vindas. E, ô Paulo, para a gente começar aqui, então, o nosso bate-papo no AgroRunners, a gente, obviamente, né, tem aqui os dois nomes, né, o Agro e o Runners, né, cara? Então a gente quer saber um pouquinho da sua história aí, do agro também, da sua trajetória profissional, cara. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu vou resumidamente, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que eu considero assim que é um pouco diferencial, né? Eu estou conectado com o agro porque eu saí de uma fazenda, né? Tanto é que a minha primeira corrida, eu vou falar lá, com 11, 12 anos, com quichute, 10 quilômetros, cheio de bolha no pé, de sangue. Então, por aí vocês tiram a referência. É Mas eu raiz o saí de uma negócio. fazenda sempre ligado no esporte, o futebol sempre foi minha marca, quase me profissionalizei, depois acabei mudando de rumo e aí veio outros caminhos, né? Mas então eu comecei numa fazenda, saí para estudar, que naquela época não tinha toda essa internet, né? E comecei no escritório, fui normal, contabilidade, tá? Aquela, conhecendo o mundo um pouco, saindo da roça, teoricamente, saí para a cidade uma vez por mês. E aí fiz uma carreira bancária de 10 anos, tá? Passei até num banco do Estado, que virou hoje o Itaú, né? Então, passei pelo Finasa, Bradesco e depois Itaú. Uma carreira de 10 anos, de escriturária, gerente de agência. Aí rodei pelo Brasil todo, assumi agências, inclusive em São Paulo, em São Bernardo do Campo. E depois disso, eu voltei para a minha base, sempre ali saindo do Paraná, que é o interior ali onde era a fazenda, né? Apucarana, próximo de Londrina. Uhum. E fui contratado pela Dupont do Brasil, num momento em 99, na época do dólar, né? Acho que vocês nem lembram, mas foi ali. O Sérgio Pigoso foi um dos responsáveis nessa contratação, que eu fui para Londrina participar de um processo onde estava se descentralizando a parte do back-office. Então, eu fui um dos pioneiros no sistema home office. Me deram um carro, um celular e o sul do país para cuidar. Então, foi mais ou menos isso, de bancário, gerente de banco, para um analista de crédito numa multinacional. Então, fazia todo o sul do país, e aí começa a mudar um pouco até a questão do esporte, né? Porque você está sempre viajando, aí você começa a levar uma chuteira e um tênis. Aí onde você estava tem futebolzinho? Vamos jogar futebolzinho. Não tem? Vamos correr. Sim, Então, era justo. uma coisa normal. E aí, inclusive, na Dupont, existia um programa interno, foi onde eu comecei realmente a aprender um pouco mais sobre até a questão do esporte, né? Porque você tinha a Ranfan lá que dava o suporte, e aí onde até o Pigoso foi o incentivador, a primeira prova até foi com ele na Vila Lobos, ali no parque, 10 quilômetros, não sabia nem como é que funcionava esse negócio,
onde que se trocava, como é que fazia o negócio, enfim, banheiro. Gente, eu sou do mato. Então, a gente foi aprendendo e aí que virei gosto e estamos correndo aí na vida toda. Então, nesse período, voltando lá no sul, na Dupont, foi praticamente o quê? Foram mais 10 anos, tá? Então, praticamente o Brasil todo eu rodei pela Dupont. Primeiro como analista, depois como coordenador administrativo interno, que eu fui, me puxaram para São Paulo, e depois, louco para sair de São Paulo de volta, que eu cheguei para o chefe, né? Falei, ó, ou me tira daqui, eu tô saindo, me manda para o mato de volta. Chega. Aí me mandaram para o Mato Grosso, e eu fui para Campo Grande com 3 funções. Crédito no Mato Grosso do Sul, supervisor regional de crédito do Centro-Oeste, que pegava 2 Mato Grosso e uma Pitobá-Pá, e como intermediador de operações estruturadas. A Dupont tinha uns programas internos que fazia a intermediação entre o produtor e a Faria Lima e o processo, então a gente dava os avais e fazia operações aí, de intermediação de importação de adubo, tal, isso aquilo, e fazia o processo para dar lastro e o pessoal do comercial aumentar o share e fazer esse processo. Então, fazia as 3 funções. E foram 10 anos, até que chegou um momento, os produtores ali começaram a formar aquele conglomerado que vocês devem conhecer, que é a CCAB. E aí eu tive um convite para iniciar a área de serviço, onde o discurso era mais ou menos assim, o produtor ia ser dono de uma empresa que ia fazer todo um processo de importação, tá? E precisava se profissionalizar. Então, eu fui para dentro dos produtores, na área de serviço, de projetos, como assessoria, para ajudar o produtor. Então, a gente ia fazer o quê? Achar o custo para ele, fluxo de caixa, DRE, para ele entender e tentar melhorar um pouco o processo dele. Então, nessa daí, praticamente, foi o quê? Mais 2, 3 anos nesses grandes produtores, então a gente já conhecia todo mundo, quase só. O agro é enorme e ao mesmo tempo muito pequeno, né? Então todos os grupos. A gente lembra da história de Maeda, Piveta, que virou Vanguarda, virou Terra Santa, virou SLC, você vai lembrando das histórias, é muita coisa para se falar. Então foi nesse processo todo, onde eu tive daí um convite do Gilson Pinesso, para assumir a diretoria de administrativa financeira num projeto de reestruturação da empresa deles, que eles estavam passando e o grupo que estava reestruturando precisava de alguém para liderar o projeto. Uhum. Então, estava dentro da CCAB, ele era um dos líderes. Eu acabei assumindo com a família ali, que fizeram algumas entrevistas, enfim, mandaram para São Paulo, para não ter aquela questão de conflito, tudo isso aqui. Eu acabei assumindo o projeto e fiquei 4 anos reestruturando do informalismo até estar a Price lá dentro, KPMG, as estruturas de hold, as empresas, enfim, que até deu o lastro todo para eles conseguirem fazer hoje uma cisão e não sumir como o Grupo Maeda, que é um dos casos que a gente vê que é uma triste história do agro, né? Por conflitos familiares. E nisso daí eu tive um outro convite, indicado pelo grupo GGF de Lucas, Rogério Ferrarim, para ajudar em Brasília o grupo Aurora Sérios, que tinha dado um passo maior que a perna no processo e a gente teve que assumir, onde era para melhorar a parte de governança e fazer um processo de profissionalização, só que era um pouquinho mais embaixo, o problema era pior financeiramente, tinha um desafio enorme além do familiar. E nesse caso aí até eu tive que administrar a primeira recuperação judicial do processo. Hoje eu vejo tantas discussões, tantos debates, e eu fico numa situação assim, porque eu tive que administrar uma recuperação judicial, que eu não criei. Quem criou foi um banco, e que não existe mais hoje, que é o Indusval, que virou chinês. Porque um processo que daria uma discussão enorme aí de Seagro, que sumiu no meio do caminho aí, apontaram uma CPR em julho, agosto, onde estava vencendo todas as minhas operações e eu no momento de plantio. Então, isso gerou uma discussão. E aí? Para tudo e quebra, ou você vai buscar alguma coisa que vai te dar sustentabilidade? Então, eu tirei um grupo do negativo em 4 anos para entregar com 30% de EBITDA. Então, eu acho que eu fiz o meu papel, é um grupo saudável, se reergueu, e é possível. Agora, eu fui dentro da Faria Lima, não criei problema com ninguém,
dentro de Bung, falei, ó, pode trazer o analista de crédito, esse é o plano de negócios. Então, quando você tem governança, tem transparência e tem credibilidade, coloquei o meu crédito, inclusive, no mercado, né? Eu falei, olha, o que eu vou fazer é isso, é o que eu preciso, para dar a volta. Então, acho que hoje tem uma grande discussão, e você dá uma... A Marina sabe bem disso, eu vejo, às vezes acompanha as discussões, os debates, quando a Cred e tal, isso, aquilo, gente, calma. Calma, tem um monte de coisa aí. A história tem várias versões, né, Paulo? A gente tem que estar aberto a enxergar as diferentes visões, né? Porque como crédito, eu vi muito o que se fazia antigamente na minha época. Você tinha um monte de situações que, para mim, era totalmente antiético, que era o quê? Eu paro de plantar em nome de um, começo a plantar em nome de outro, está tudo no mesmo saco, a área comercial geralmente faz uma vista grossa, porque precisa vender, e você vê que está ali no mesmo grupo, fazendo a mesma venda, e deu, vamos falar que o calote aconteceu. E isso era normal. Então, um processo que eu falo, é imoral, mas é legal. Então, é como que é feito e a situação. Então, eu coloco assim, eu não falo nem contra e nem a favor. Eu acho que cada caso é um caso, tem que se avaliar, mas é uma das alternativas, dependendo do que aconteceu. Então, eu tive que administrar, falar assim, seria a opção 1? Não. Sairia normal? Sairia. Mas o banco me colocou numa situação que eu não tinha outra alternativa. Então, essa foi a decisão e tinha que voltar. E você está na trincheira de quem? Então, eu tive esse processo no meio do caminho. E, a partir daí, eu virei conselheiro desse grupo, trouxe os credores dentro do processo e comecei a fazer alguns processos de consultoria. E aí, eu comecei a colocar uma coisa que realmente é minha tese hoje. Me associei ao IBGC, defendo que não existe outro caminho, não existe atalho para o produtor, é governança, é o que falta, é realmente fortalecer isso, não é ficar no informalismo, não é a pessoa física, tem outra tese também, não é a pessoa física, tem que ir para a jurídica, não é imposto, não é o tributário, existe muito custo que não é calculado que está na mesa quando você faz essa transição, e só quando quem fez essa transição vê que você deixa muito dinheiro na mesa por querer um modelo que você está só olhando um tributário e você perde um monte de ganhos e eficiência operacional num processo aqui. E não para mim, assim, é um grande mito e paradigma que tem que se quebrar um pouco. Eu sempre coloco o exemplo. Olha a SLC. Eu dava crédito para a SLC em 99. Desde 1977, a primeira fazenda da SLC era pessoa jurídica. Se fosse assim, a SLC não é o que é hoje. Então, gente, vamos tirar. A gente precisa profissionalizar e realmente ter uma estrutura que condiz ao meu negócio. Agora, falar que eu preciso ficar numa pessoa física, principalmente a hora que vem irmãos, primos, e começa a discussão, isso não cabe mais em CPFs, em estruturas. Então, é uma visão de grupo econômico, né, Paulo, que tem que se enxergar, né? Além da questão de profissionalização, enxergar o grupo como um todo. Paulo, eu tô vendo a tua fala aqui, eu tô com a minha canetinha de sempre aqui, eu tô anotando várias frases que você está trazendo, que eu acho que são frases que, quando a gente agora entender um pouquinho da tua história com o esporte, com a corrida, a gente vê a ponte que todos os episódios, Paulo e eu aqui, Ozaki, a gente consegue enxergar vários ganchos aqui, né? Eu vou citar uma delas aqui, e aí eu quero ouvir um pouquinho da tua história, como é que a corrida se desenrolou. A frase que eu anotei é: para tudo, se não quebra. Eu acho que na corrida tem algum momento que isso acontece também, ou para tudo, se não quebra, né? Vai quebrar. Paulo, canta um pouquinho para nós agora desse gancho, dessa tua evolução, da tua história aí no agro. Aonde que a corrida entrou? Você já começou um pouquinho lá atrás, né, do Quixute, depois ali com o Pigoso na Dupont. E como é que avançou depois disso? Conta um pouquinho para nós. Então, desses 10 anos de Dupont, aí foi 100% corrida, essa iniciação do Pigoso, que foi o iniciador mesmo, começando a ver com a Ranifan, a questão de planilhas, como montar treinos, que era uma coisa também que desconhecia, não era só o correr, né? Então, comecei a montar planilhas e realmente aí virou chuteira e tênis, em toda
o carro, viagens, e do Brasil todo, então era o entretenimento, sozinho ou com alguém, então você acaba fazendo como uma disciplina para você manter tanta forma, essa desestressar, você dá aquela aliviada, enfim, passa a ser uma coisa que passa a ser um hábito e você sente falta de não fazer. Então, esse espírito de esportista está comigo, essa energia muito forte, principalmente nesse meio de corridas, é muito gostoso, e eu acabei virando um maraturista, e hoje eu me considero que eu passei meu mestre, que eu sou ultramaratonista. Oh. Eu fui fazer uma ultramaratona na África, que foi sensacional, 2 Oceans. Então, essa foi muito legal. E eu acabei virando maraturista. Eu fazia programação de 1 ano, onde chegava um final de semana, quinta-feira, ia numa quinta, voltava na quarta ou terça, fazia maratona, descansava, conhecia o lugar 2, 3 dias e voltava para casa. E aí fui nessa brincadeira, tem praticamente 10 maratonas, umas 12, 13 meia, e essa ultra na África. Então, América do Sul, praticamente, Argentina, fui 2 vezes, Porto Alegre, Santa Catarina, Chile, Peru, Machu Picchu, e aí para fora, Berlim. Aí fui Berlim, Amsterdã, Milão, Nova York, essa foi uma outra que ali foi um desafio da raça do agro, porque eu fui 5 horas para fazer a maratona, que eu tinha feito a África, machuquei o joelho, fui no extremo, no limite, fui testar meu limite na África, na verdade, falei, 42 vai. Mas e mais? Será que não vai? Qual que é o limite? Então, fui testar, e realmente dá para fazer. Mais 14, foram 56. Nossa. E só que eu achei que realmente é o limite, dá para ir mais? Dá, mas custou o joelho, e eu tinha a maratona de Nova York, isso foi no meio do ano, eu tinha no final do ano a maratona de Nova York. Então, eu fiz a maratona de Nova York com remédio de dente debaixo da língua para conseguir correr de tanta dor, gemendo a prova toda. Foram 5 horas de prova. Para ter uma ideia, o meu melhor tempo no Chile foi 3 horas e 19 minutos. Eu estava bem no auge, muito bem, terminei a prova em Santiago. Uhum. No outro dia, eu poderia fazer outra maratona de tão bem que eu estava. Então, estava muito bem. E a de Nova York foram 5 horas. A da África, 5h15, 56 quilômetros, levei 5 horas para 42 em Nova York. Então, essa ficou na história, porque foi um desafio, não dava para perder, e foi na base do remédio, e não tinha como. Qual que é o mais forte anti-inflamatório, antidor, qual que é? É o de dente, então daí. Então, Paulo... Não, desculpa. Não, é que assim, cara, é interessante porque, por exemplo, eu tentando unir aí um pouco de todo o seu histórico, né, trabalhando em grandes empresas, né, nessa parte bem, vamos dizer assim, estressante do negócio, né, que é cuidar de números e tudo mais, muitas viagens também. Como que você encaixava os seus treinos? Porque, assim, beleza, vamos correr aí 10 quilômetros no final de semana e tal, você treina ok ali durante a semana, mas treino para maratona, para ultramaratona, não é um negócio assim, digamos, tão simples de se fazer, né? Você precisa de uma dedicação bastante grande, né? Como que você encaixava, ou encaixa, né, esses treinos dentro da sua rotina, assim? Eu falei, vira um hábito, e na verdade é o seguinte, até o Pigoso eu sei que ele é de madrugada, porque ele fazia acordar 5 horas da manhã para correr. E esse negócio de falar que tem que acordar 5 horas para ficar rico, para mim não funciona. Isso aí, para mim, eu sou da noite. Então, numa multinacional, eu vi que é uma coisa, você pode trabalhar 24 horas que você não vai dar conta e não vai fazer o que você precisa fazer, não acaba. Uhum. Então, é uma coisa que você tem que administrar muito tempo e tal. O que eu coloquei na cabeça? Viajando, chegava às 6 horas, 7 horas, congela tudo. Pega o tênis, larga, sai. 1 hora não vai mudar nada, você vai desafogar, vai oxigenar o cérebro, porque você vai largar aquilo ali, e você sai, dá uma volta, corre 1 hora, 1h30, volta, toma um banho, cara, aí você vai até meia-noite, 1 hora, vira, enfim. Era uma questão normal, você já está fora de casa mesmo, então aproveita o tempo
e procura evitar, principalmente o domingo, né, que é tentar ser meio sagrado, fazendo durante a semana isso daí. Então, no domingo, se você fosse correr, geralmente era realmente para distrair, era só isso, era o esporte, para dar aquela caminhada, aquele longão que a gente falava, para a gente simplesmente como é que fala? Relaxar, né? Durante a semana era realmente para manter o ritmo, manter o pique, manter a forma, mas no final de semana é aquele relax. Então, é o regenerativo que muitos corredores pulam, né? Também. E além da musculação, né? Que são coisas aí que você começa. Né? Tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da musculação, aí tem que cuidar do regenerativo, tem as massagens, que em Brasília tem um parque que é fantástico, era muito legal, então você sempre fazia ali para tirar os nozinhos, né? Que isso é importante Sim. também. Então tem que cuidar. Eu queria... desculpa, só pegar esse gancho, que também é uma outra frase que você trouxe aqui, falando do agro, e que eu imaginei para esse contexto que você está trazendo agora, que você falou assim, né? Não é falando de governança, mas aqui a gente falando, vamos pegar um entre aspas aqui, uma governança para se correr, né? Ou seja, para fazer certinho, né? Não é só gasto, né? Tem ganhos. Então, é a mesma lógica, né? Então, é o efeito pirâmide que a gente inicia quando começa a correr certinho, né? Ainda mais querendo fazer maratona, ultra, nem se fala. Você começa a treinar, aí você sente que precisa fortalecer, aí você sente que precisa fazer a liberação, né, muscular, aí precisa comer melhor, precisa de um tênis mais adequado. Então, assim... Existe, óbvio, você pode começar de maneira mais simples e simplesmente pegar o tênis que você tem e começar a correr para ir pegando o gosto, né? Mas chega um determinado momento que se você quer performar dentro do teu limite, né? Ou seja, dentro daquilo que você tem condição de fazer, no seu ritmo, né? Naquilo que você consegue ter de objetivo, precisa fazer alguns investimentos, né, Paulo, para conseguir realmente... tornar isso saudável, né? E não só um sofrimento, né? Vamos dizer assim. Não, eu acho que sofrimento, quando você começa a sofrer, eu acho que daí você tem que repensar. Na verdade, eu acho assim, até trazendo um pouquinho, olha só, eu falei do futebol e da corrida, e é até interessante, porque se pegar futebol, é estratégia pura, né? Então, você está num coletivo, você tem todo tipo de relacionamento com um objetivo em comum, mas você tem funções e estratégias, e isso é muito trabalhado. Quando você vai para a carreira solo, vamos dizer, aí você passa a ser um corredor. A maior competição interessante daí é com você mesmo, né? Então, você começa realmente a cuidar de tênis, rodízio, planilha, o seu melhor tempo, o seu pace, reduzir, você muda treino, vai para a subida, depois você vai para a musculação e trabalha a flexibilidade, aí você vai dar tiro para tentar melhorar o seu tempo. Então, vira uma coisa que é uma adrenalina legal, e daí você começa realmente a se conhecer, né? Então, um autoconhecimento total, é o que eu falei, se pegasse do Chile e voltasse, eu teria baixado meu tempo, de repente poderia ser um sub-3 aí, mas eu tinha um planejamento, uma estratégia, e eu seguia a minha estratégia, então era o tempo 10, 15, 20, fazendo a linha de tempo, então, tranquilo, fiz a minha estratégia, cumpri e tal. Agora, só que quando você volta e realmente, aí você começa a pensar, hoje, por exemplo, eu não consigo mais fazer uma maratona, porque o joelho foi embora, a cartilagem, eu até estou olhando, daqui a pouco volta aquela caneta alemã lá que estou só olhando ela, para aplicar, mas não dá mais, aí começa a sofrer. Hoje eu faço um trabalho preparado para manter 5, 10 tranquilo, mas vou sentir. Talvez eu faria uma maratona? Talvez faria, mas seria igual a de Nova York, aí passa a ser muito sofrimento, então dói. Então o joelho, a artrose, ela dói muito. Então, é um trabalho focado para um futebolzinho de final de semana, bike, e aí faz um trabalho de corrida mais devagar, mais tranquila, só para manter. E alguma provinha, tipo eu fiz da minha cidade esses dias aí, que é a 28 de janeiro, mas é 10 quilômetros com os amigos aí tal, isso, aquilo, mas sem responsabilidade, né? Então, recreativo, né? Você tinha de responsabilidade para tirar o seu tempo, o último tempo, você fala, não,
agora eu tenho que chegar, tá tudo certo, é festa. Então, isso muda bastante. Mas o que eu falei, o que é gostoso é aquela energia, aquela adrenalina. Você chega em Berlim, por exemplo, Berlim marcou uma música, você vê aquela música tocando, aquele tal, que lá te dá uma adrenalina que você só quer correr e curtir aquilo lá. Então, isso aí te dá uma energia que não tem explicação. É muito gostoso. Sim, sim. E dá uma sensação de dever cumprido também, né? Porque eu imagino que, assim, quando a gente fala de trabalho, toda vez que a gente entrega um grande projeto, né, é sempre uma alegria, né? E uma maratona, qualquer uma das coisas que a gente coloca como alvo, ela é uma baita de uma entrega de um projeto, né? Então ele tem tudo a ver com o que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? E se você não chega no que você fez e planejou, você fica meio frustrado, né? Que é a mesma coisa. E se você atingiu aquilo, você fala yes e tal, você está vibrando, porque você quer mais. É o comparativo exato. É o que acontece no dia a dia nosso, profissional e o entretenimento também, o lazer, né? Eu acho que essa competição, ela é legal. E também da mesma forma, né, Paulo, não tem atalho, né? Ou seja, né, você tem a experiência aí de 10 maratonas, de fazer uma outra maratona, pegou esse hype aí da corrida nos últimos tempos, né? E a gente já conversou isso aqui em outros episódios, queria ouvir a tua experiência aí também. O pessoal entra nas assessorias, começa nas assessorias muitas vezes, e no primeiro ano saiu de algo sedentário e começa aí os seus primeiros quilômetros e já coloca como meta fazer uma meia maratona e muitas vezes até já coloca uma maratona no ano seguinte, coisa do tipo. E não adianta, né? É um processo mesmo, até do corpo se condicionar e entender o que ele vai ficar aí por mais de 3 horas, né? Sem parar ali, fazendo exercício. Então, você percebe um pouquinho disso também, assim, dessa ansiedade, dessa euforia, assim, de querer pular etapas e um pouco do testemunho de que isso aí, na prática, não funciona e cobra caro, né? Com certeza, Marina, porque, na verdade, se você olha, hoje isso aí virou o pessoal muito falando realmente em saúde e tal, mudando, você vê a geração aí Z hoje, até a parte de bebida tal, mudando totalmente os hábitos, né? Um hábito mais saudável tal, isso aqui. Só que no esporte você vê muito isso realmente, porque maratona é rodagem, não tem como, é rodagem. Tal. Então, você vai começar e tem que começar realmente a preparação toda. Não adianta falar que eu vou ficar na noite, balada, tal, isso aqui, e vou fazer uma maratona e não treinar. Você vai quebrar, vai lesionar, vai gastar e vai ter mais problema que benefícios para você. Então, eu falo, autoconhecimento, acho que é tudo, e você vai, no tempo, você vai se preparando, vai partindo de 5, 10, vai para uma meia. Eu acho que a melhor prova que tem, até quando você começa a estar já num hábito legal, é a meia maratona. Para mim, você sai de casa, você faz 1h30, 2 horas, vamos falar assim, uma meia, e volta num tempo legal. E ela, o momento que você vai começar a desgastar, ela acaba. Então, acho que ela é ideal. Tanto é que eu fiz mais meia do que maratona. Então, mas é ideal. E cada meia que você pega, uma volta da Pampulha, que foi 18, não foi a meia, mas você pega Fernando Noronha, Adventure, Bonito Adventure, fora de pista, ou você pega do Rio de Janeiro, que é uma delícia, a meia. Então, essas meias são fantásticas, e ainda mais você saindo do seu meio, da sua caixinha, indo para outro lugar, você conhecendo coisas novas, pessoas novas, falando outra língua, na mesma língua do atleta, né, que é o divertido, ninguém quase entende nada, mas na verdade todo mundo se entende, então isso é legal. Mas se a gente não cuidar e realmente não ter o trabalho da preparação, e se a gente trazer para o mundo profissional, realmente você ter a preparação, que às vezes a gente quer queimar etapas, e realmente fazer o processo e colocar na cabeça, eu quero ser um maratonista, eu quero fazer uma maratona, acho que é legal, mas exige uma preparação, e fazer até uma 10, fazer uma meia antes, fazer o trabalho certinho, que eu falei de preparação, tanto de muscular, como dos treinos normais durante a semana, e no final de semana o longão que a gente fala, não é sair, eu vou fazer uma maratona, o pessoal
não tem noção, acha que é correr todo dia, 20 quilômetros, 30, 40 e direto. E quando você fala, peraí, gente, mas você não precisa correr 40 quilômetros para fazer uma maratona. Se você correr 10 abaixo de 1 hora e ter os 10 abaixo de 1 hora, constante, isso você não exige tanto do seu cardio, da sua musculatura, você está bem e você treina sem tanto esforço, é porque você está condicionado. Exato. Se você está condicionado, aí é você simplesmente fazer um pouco mais de preparação e começando a aumentar um pouco o tempo, às vezes até o ritmo, para exigir um pouco mais, um tempo mais curto, mas você está preparado para uma maratona. O que vai ter que fazer numa maratona simplesmente é o quê? Programar para ter organização dentro dela e não quebrar, né? Foi o que eu falei do Chile. Se eu saísse a toda, não, vou sair, vou fazer. De repente, no meio, eu quebro, e aí? Aí vai ficar feio. Então, é um planejamento para a gente saber em quanto tempo, qual que é o pace que eu vou ter que fazer, até os 5, 10, os 20, qual que é meu tempo que eu tenho que ter para não estourar lá no final. Então, isso é um planejamento total, né? Que eu falo, é um planejamento estratégico e cascateado para você mesmo. Exatamente. Você vai fazendo, como é que é? Você tem o OKR, os KPIs, está tudo ali dentro. Você vai fazendo a gestão disso. Exatamente. Não. Exatamente, muito boa analogia, cara. E Xará, seguinte, você falou ali no início, né, que você começou, você é um cara do esporte, né? Você sempre jogou bola, na empresa, começou na corrida, e óbvio, né, cara, além de gostar, a gente faz isso muito em benefício à nossa saúde, né? A gente quer estar bem condicionado para enfrentar todas as chibatadas que a vida dá na gente, né? Mas, à medida que o tempo foi passando, especialmente na corrida, com todos esses processos que você comentou aí, você viu retorno em benefícios profissionais, assim, para você no dia a dia? Olha, eu acho que indiretamente, total, né? Primeiro, eu acho que tem uma coisa que você começa a fazer muito, que é muito forte, até que eu falei, o relacionamento, a energia, o network, você abre toda uma janela da sua caixinha, vamos falar da sua caixinha aqui, de zona de conforto, e você muda tudo isso aí para você dar a cara a tapa, e isso, quer queira, quer não, reflete no seu ambiente de trabalho. Talvez se fizerem a pergunta, talvez lá para o Pigoso de volta, falar como que era o Canezinho quando ele foi na Dupont a primeira vez da entrevista e como que ele saiu 10 anos depois. Foram muitas quebras nesse meio, e o esporte, ele inclusive abriu o mundo para mim. Primeira viagem fora, entender, ver como que funciona, foi via corrida. Uhum. Então, tudo isso para mim veio para benefício dentro da empresa. E dentro da empresa, eu acho que tem a questão do relacionamento, esse network interno, o entender, a energia, essa adrenalina que às vezes você precisa, que a gente fala muito hoje se é a proatividade ou não, a forma de você se relacionar, entender o outro, que vem um pouco até desse autoconhecimento, você trabalhar um pouco a inteligência emocional, mas eu acho que tudo isso está interligado, né? Então, o esporte, como eu falei, como futebol, estratégico no coletivo, e a corrida, de uma maneira geral, ela traz todo e qualquer benefício para dentro da profissão. A disposição física, você se sentir bem, o dia parece que você termina e não está acabado, não está aquele sedentarismo. Eu vivi um período sedentário num banco, numa situação no momento que estava em processo de privatização, tal, isso, aquilo, mas estava muito desgastante, e isso é terrível para o trabalho, você não rende. Então, o sedentarismo é uma coisa que tem que riscar do mapa, então tem que sair da zona de conforto mesmo, tem que sair do sofá e tem que começar a caminhar, e tem que começar a fazer um processo, porque isso aí reflete direto. O profissional está direto, se não tiver a parte física, o equilíbrio, né? Se olhar a parte física, é o equilíbrio. Se você não estiver bem aqui, a mente, esquece. Então, eu acho que vem do equilíbrio. E o esporte, para mim, era a forma de buscar esse equilíbrio, e é até hoje, que é onde me tira. Levar para a natureza, como eu falei, correr em Bonito, imagina, em Fernando Noronha, isso tira de um
de um ar e vem para outro, que a hora que você termina aquilo lá, você fala, meu Deus, isso aqui é paz, isso aqui é outro mundo. Você nem São muitas camadas daí, né? É o esporte, é quase uma meditação, né? Eu sou um pouco desse lado de meditação, de natureza, tal, isso aqui, mas é totalmente isso, tá zen. Exato. Realmente quer ficar zen, vai correr, vai caminhar, vai para a natureza, você vai voltar outro e começa a te escutar bastante, né? Que eu acho que esse é o grande ponto, é escutar. Porque a gente, até numa maratona, você passa a escutar o corpo, né? Uhum. E, de repente, ele te pede um carboidrato a mais, te pede uma hidratação. Então, tem que aprender a ouvir. Então, acho que nesse período todo, o que eu mais aprendi também foi o autoconhecimento. Eu acho que isso, eu, pelo menos, busco até hoje, cada vez mais, mas eu acho que o autoconhecimento é uma coisa que o esporte me trouxe muito forte, isso, me ouvir. Legal. Tá? Legal. E é muito legal. E se lembrar de uma cena, lembro da África do Sul, aos 40, Nova York nem falo que quase que eu tive que parar umas 4, 5 vezes, mas não, vamos. Agora, a África do Sul, você passando dos limites, você fala, vai dar. Aí você começa a enxergar aquele monte de crianças com os pratinhos, as mãozinhas assim, na beira da pista, você já passou dos 40. Uhum. E aí elas oferecendo um pedacinho de bolo, uma rapadura, uma Coca-Cola. Você fala, nossa, aquilo lá vai te... energizando, né? É um incentivo trazendo para o nosso mundo do executivo com a sua equipe de você fazer o incentivo correto para buscar, para tirar e fazer melhor da equipe, né? Então, aquilo lá você lembra os insights assim, é fantástico. Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague isso. Que legal. Sim. E, Xará, você falou agora um negócio aqui que até me remeteu a algumas coisas. Você falou assim, cara, nada como o estímulo correto no momento certo, né? Você acabou de falar aí agora. E do ponto de vista seu, imagino que você tinha ali dentro da sua função alguns liderados, vários liderados ali, né? A sua postura também como líder da sua equipe também sofreu alguma influência desse universo do esporte, assim? Total, principalmente futebol. Aí eu falo futebol. Porque é estratégia pura, é função, é a questão do objetivo comum, não está no individualismo. Então, assim, é você quase como um técnico, você cobrindo a função do outro, dependendo do que aconteceu, uma perda de bola, alguma coisa, você dá cobertura, enfim... isso, para mim, é total. Eu sempre comparo, às vezes eu dou alguma palestra, alguma mentoria para o pessoal em company, em grupo, para formar time, a questão de alta performance, preparando o time de alta performance. Eu tive a felicidade de construir 2 times de alta performance, que eu digo que é uma coisa tão legal que muitos líderes hoje têm medo de sombra, que eu falo, né? E, na verdade, o maior desafio que você tem é você formar pessoas melhores que você pode tirar 30 dias de férias e falar, quem que me substitui? Ou eu crio um problema maior para mim, que é assim, achar espaço para esse monte de gente de alta performance, porque senão eu vou ter dificuldade para segurar. Uhum. Então, isso é a melhor coisa. Isso deveria ser o objetivo de todo líder, né? Se a gente olhar para o nosso meio. E eu tive essa felicidade de construir 2 times de alta performance. E isso muito voltado para o futebol. Treinamento, final de semana, dar mais conhecimento, mais competência, e a delegação da responsabilidade, realmente fazer isso, e trazer muita coisa que daí a gente tem que falar, né? Do agro, muita coisa que eu aprendi, não só do esporte, mas trazendo de banco, de multinacional, o que é? Normalmente, nesse ambiente corporativo, quando eu vou dar até palestra, alguma mentoria pessoal, que eu falo, gente, nós temos um mundo corporativo, lá fora, nós temos um mundo agro, que não é esse agro, nós temos esse nosso de fazenda e tal, que é diferente. Uhum. Então, vamos lá. Esse aqui está tudo pronto. Então, aqui tem que construir tijolinho por tijolinho. Então, vamos lá. Se eu trago um executivo, e eu vi isso aí, vivi na pele, se eu trago um executivo do mundo corporativo, às vezes, para um grupo familiar, um grupo do agro, às vezes ele fica um ano, uma safra, porque ele não consegue, ele acha. Eu quando saí da Dupont e fui para a assessoria, comecei a entrar em grandes grupos, falei,
Vanguarda, o Sheffer, Bom Futuro, Bom Jesus, vários grupos grandes hoje que daria para citar aqui, quase todos eles. Eu descobri uma maior coisa da minha vida, que eu não sabia nada. E eu imagino que eu sabia. A gente é banqueiro, vai lá e fala tal, isso aqui. A gente é de multinacional, crédito, tal, faz a leitura de balanço, tal, isso aqui. Aí você chega lá e vê aquilo, e vê a estrutura, e vê a dificuldade, a cabeça do dono, tudo na cabeça dele. Você fala, cara, e você tem que construir, fala, mas agora como é que eu construo? Como é que eu busco o meu livro da faculdade ou aquela... Eu sempre brinco, o nosso famoso SOP do mundo corporativo. Como é que eu trabalho e implemento no agro? Se eu falar dentro de uma fazenda, de um grupo, ele nem sabe o que é SOP. Gente, aí você volta, a ferramenta é a mesma, só vamos adequar. Nós temos um planejamento agrícola, que é a espinha dorsal do planejamento orçamentário, e vamos juntar as peças e construir um planejamento orçamentário e projetar. Dentro disso aqui, eu já tive que fazer o quê? Um alinhamento da produção, que é um pouco invertido, porque eu não estou olhando o share como no mundo corporativo para fazer lá de fora, trazer para dentro, porque eu estou com commodities. Então, eu vou fazer o planejamento técnico operacional, alinhar com o comercial para já ver mercado e começar a trabalhar a coisa. Eu estou fazendo o SOP, de ferramenta, transformando num orçamento. Então, eu uso muito essa linguagem, porque a gente usava muito banco multinacional, toda a questão de trazer isso do coletivo do esporte estratégia, mas como traduzir isso no dia a dia? Então, essa virada de chave minha, que eu falei, sempre falei, né? Sai de uma fazenda e vem para a fazenda e passa por esse mundo todo, você vê a diferença que tem, né? E você, a pergunta que você me fez, trazendo do esporte, esse coletivo, principalmente de futebol, e trazendo o que eu mais tinha de feedbacks do mundo corporativo, que é saber trabalhar pessoas e o processo desde 2000, trabalhando questão de coach e tal, isso aqui, é simplesmente dedicar e o líder é aquele processo, né? Atingir objetivos através de pessoas. Se eu centralizo, eu vou fazer isso. Então, isso me deu muita bagagem para fazer e trabalhar esse coletivo e ter esses retornos do pessoal, principalmente da minha equipe. Hoje eu posso falar de vários profissionais, aí, alguns elogios, alguns feedbacks que eles me dão, às vezes até no LinkedIn tem algumas coisas que escreveram lá que eu nem pedi, mas coisas que realmente é a minha preocupação e o meu modo de gerir com os meus liderados, que é transformar eles melhores que eu. Se eu não fizer isso, e no agro foi o que eu me coloquei, espera aí, eu preciso contribuir o quê? Qual que é o meu posicionamento no agro? Vivendo tudo isso, como é que eu consigo contribuir passando daqui da roça a ser executivo, e hoje conselheiro? Espera aí, eu preciso ajudar mudar essa estatística, essa questão de 30% para a segunda geração, 15%, e às vezes não sobrar ninguém para a terceira, está errado. Então, espera aí, o meu ponto é trabalhar isso e tentar mudar, ajudar um pouco a mudar essa estatística. É o meu posicionamento estratégico e aonde eu tento olhar, eu falei, a governança é isso, esse é o caminho. Para mim não é outro. Então, é trazer tudo isso do esporte, adrenalina, esse network, ninguém nada sozinho, e formar gente, que o agro é outra coisa também que a gente tenta contribuir muito. O que é? Nós precisamos de líderes táticos, muito, só que tem pouca gente se dedicando a líderes táticos, porque eles precisam formar o tijolinho e formar gente. Se eu não formo gente, centralizo aqui em cima, eu vou ter sempre uma linha hierárquica, quando a gente chega lá para fazer um diagnóstico e vai fazer o organograma, o que eu vejo? O dono e todo mundo embaixo. Essa é a hierarquia, o organograma, normalmente, do produtor rural. Então, ele tem que descentralizar e começar um processo do que nós estamos falando, que é a governança básica, né? Perfeito. Até porque então, está numa vulnerabilidade grande, que é a decisão, né? 100% centralizada. Ele foi, acabou, e aí é todo o problema que fica para o mercado. Então, a gente tenta levar tudo isso e, inclusive, levando esse esporte para o pessoal, né? Chega lá no movimento de empresa, e aí, cadê a associação de vocês? Onde que é o final de semana, o futebol, cadê Como é que está o equilíbrio, né, Paulo? Ilha, como é que é tudo isso? Então, essa parte legal. A gente tenta motivar, incentivar, vai. Muito bem. Isso aí.
Muito bom. Ô, Paulo, só uma última, antes da gente ir para o nosso momento Marília Gabriela aqui, que a gente brinca, é o seguinte, né? Beleza, e você falou, né, de toda essa sua habilidade, né, de trabalhar com pessoas em prol de um objetivo e tal. E as pessoas vendo você nas corridas, assim, porque é muito comum as pessoas se espelharem, né? Olharem. Muitas pessoas do seu entorno, assim, do trabalho, começaram a praticar, por exemplo, corrida, porque de alguma maneira você foi uma inspiração, assim, para eles, cara? Acho que várias pessoas, sim, que treinaram comigo e às vezes correm comigo em vários momentos. Muitos hoje estão ainda nesse meio que a gente pratica, né? Na minha cidade, na última, agora mesmo, nós fizemos um grupo com 5 pessoas, 5 ex-amigos, não, vamos correr. Então, até porque até o prefeito chamou lá, todo mundo fez uma convocação, vamos nesse meio, vamos mexer com a cidade. Então, tudo isso contagia, né? É legal. Tem sobrinha, tal, que corre. Por incrível que pareça, eu vou falar, eu tenho 2 filhos. Um é da Força Aérea Brasileira, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o outro é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os 2, nem futebol e nem corrida. Um gosta até de futebol, tal, isso, aquilo, mas não é aquilo. Não é na televisão, né? Musculação, é isso, essa pegada, a namorada. E o da Força Aérea, Exército, tal, isso aqui é basqueteiro. Então, no esporte, então, mas falar que o pai é futebol e corrida, esses eu não consegui convencer, não. E olha que tinha uniforme, tinha tênis, tinha tudo, tinha tudo. Mas não quiseram, não. Não foram para o teu lado aí, não. Mas certamente houve muitos outros. Você se tornou o pigoso de outras pessoas também, né? Assim como ele foi para você, né, Paulo? Mais ou menos. O outro pigoso, dá para fazer uma comparação legal. Como é que é? O superior mestre, isso é bom deixar registrado, ele reconhece. E que, na verdade, que eu quero sucessores também que me superem o mestre. Eu coloquei o desafio, gente, 56 eu fui. E vou falar mais, eu não fiz um triatlon porque eu sou um péssimo nadador em alto mar. Mas era um dos objetivos quando eu comprei esse Garmin. Falei, vou fazer um triatlon. Mas sou fãzaço da Fernanda Keller. Gente, e esse aí não dá. E a outra coisa que eu não vou atingir também pelo joelho, que estava no meu to-do list, é conseguir a medalha das 5 das Big, né? Sim, então, isso aí estava no meu radar, inclusive, quando estava em Nova York, era já engatar. Nova York, Chicago e Boston, e depois vinha. Eu acabei indo para Berlim fazendo só meia, mas deixei no meio do caminho porque não dava mais. Então, isso ficou como é que fala? É o projeto que não vai dar sequência. Alguém vai ter que dar sequência para mim. Então, que eu ia falar. Também de desafio, pessoal. Gente, vamos lá. Tem que ir aí. A África tá aí, 56 eu já fiz. Agora faz 90 lá em 3 dias. Quem vai ser o sucessor, na Patagônia, tem uma boa, 3 dias, 100 quilômetros. Vai lá. Muito bom. Vai lá então, Marina. Puxa aí o nosso momento. Vamos lá para o nosso momento, Marília Gabriela. Sempre no improviso, seguindo aqui a ideia do que a gente conversou. Bom, Paulo, você comentou que de muitas provas, né, que você participou aí, das 10 maratonas, 12 meia, da África. Acho que, bom, para mim ficou claro aqui que a da África foi talvez a mais emblemática aí para você, por uma série de motivos, né, que você até já mencionou aqui. E a mais sofrida aí, acredito que tenha sido a de Nova York, né? Mas entre todas essas aí, qual é a que você guarda no coração? E aí e por qual motivo, assim, né? Foi porque foi a primeira, foi porque tinha alguém, né, família esperando, ou aconteceu alguma coisa? Qual dessas aí, ou pode até mesmo ser uma dessas duas, qual é aquela que você fala assim, não, essa daqui tá no coração, tem um cantinho especial? Marina, eu tenho Chile, Santiago.
por aquilo que eu falei, foi uma preparação que eu estava buscando realmente o pace, a performance e chegar em momentos. Então, era um momento que eu estava, falei, olhando o rodízio de tênis, fazendo os exercícios exatamente como deveria fazer, preparando a alimentação toda trabalhada, fazendo o funcional além da corrida para dar um fortalecimento melhor. Então, assim, pegou no auge. Eu falo assim, um auge até que juntou com o profissional tudo. Então, foi um auge que o objetivo de chegar no Chile e fazer a maratona que eu fiz foi quase perfeita. Falei, poderia ser perfeita se eu tivesse baixado mais tempo, puxado um pouquinho, mas foi perfeita no sentido de planejamento e superado o que eu tinha em mente. Essa realmente eu lembro, frio para chegar na prova, estava muito frio, isso aí ajudou também a maratona. Então, assim, se fosse para elencar, são todas que você falou, deu meu que chute, eu não esqueço. 328ª posição, geral, com 11, 12 anos. E as bolhas de sangue no pé, essa aí não dá para esquecer. Justo. Mas depois, num processo já mais amador, querendo ser um pouco mais aí tal, e sendo competitivo no aspecto de provas, aí eu coloco Chile, por essa questão de superação e ser o máximo do auge. Depois daquilo lá, gente, agora tem que ser sub-3, aí eu tenho que conseguir as big... das Big Five, que teoricamente são hoje são 6, né? As majors, né? As majors. Já aumentou, agora é 7. A 7. Fica difícil demais esse negócio. Tá começando a ficar inviável. Tá começando a ficar inviável esse negócio aí. Pois mas eu acho que dá, então, acho que tem que dar, tem que ter objetivo, dá para fazer. É só ter meta, tudo é meta, planejamento e meta. Eu só não vou fazer por causa do meu joelho. E olha lá, se essa injeçãozinha da Alemanha vier e ela realmente falar que volta a cartilagem, faz esse processo que os ortopedistas me falam que esquece. Deu uma sobrevida aí, né? Mas se me der uma sobrevida, pelo menos uns 5 anos, eu faço essas provas, hein? Olha lá, a gente vai ter que gravar outro episódio depois, hein? Mas com todo prazer e com ela no peito ainda, assim, ó. Muito bom. Assim como aquela da África que eu te falei, ela tá lá guardada especial, porque é uma prova diferente, né? Tá lá a estrela, ó. Exato. Eu não tenho as majors, mas eu tenho essa. Boa. Mas assim, agora tem até tetraplégico, paraplégico voltando a andar aí, por causa das pesquisas lá da nossa cientista. Para fazer o joelho voltar a funcionar não deve ser tão difícil. Pois é. Mas o que eu falo, é sofrimento. A questão é você dosar esse sofrimento quanto que vale a pena, né? Eu acho que daí já passa do limite, né? Exato. Então você começa a fazer o corpo sofrer um pouco mais, ele começa a te questionar. Espera aí, ó. Pra que isso aí, né? Pra que né? Pra quê? O que você quer mostrar mais, fazer mais, enfim, já deu, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Ô, Xará, uma última aqui pra gente já ir pro finalizamento aqui, pras finalizações. Finalizamento é ótimo, né? Nossa senhora, não sei de onde que surgiu isso aí. Mas a gripe, gente, dá um desconto aí. É a gripe. Tomei um coquetel ontem que você não tem noção, mas enfim. Você já comentou aí, Xará, que tem algumas provas, você gosta muito de mato, às vezes fazer essa conexão com a natureza, mas suas grandes provas também foram no asfalto ali, né? Berlim e tal. O que mais te apetece, cara? É a terra ou o asfalto, assim? Cara, se for olhar, a que tá bem no sangue mesmo que eu falo, eu sou da roça, que me deixa realmente você tá lá em Bonito, tudo sujo de barro, de cima da cabeça, e correndo e tal, no meio de trilha, escorrega e vai, cai dentro do rio e tropeça na árvore. Cara, machuca, rala. Então, assim, eu acho que assim, quem realmente saiu, meu pai se aposentou numa fazenda como mecânico. Eu não sou proprietário, teoricamente nasci lá e ele se aposentou como um mecânico, foi para a cidade, eu saí para estudar. Então, a minha infância que eu mais lembro da época de infância mesmo,
o estilingue da época que podia, a vara de pescar e tal, isso, aquilo, o futebol à tarde, final de semana na fazenda, os amigos de infância hoje que eu volto e são nunca se largaram, que eu falo, onde que tem mais amigos? Você tem relacionamento na vida inteira e colegas de trabalho e tal, isso, aquilo, mas a hora que você coloca na mesa assim, peraí, fala os seus 5 amigos da vida, você começa a falar, peraí, será que dá? Então, se eu olhar os meus, estão na minha base, na minha raiz. Se eu olhar, ainda é daquela época da fazenda. Então, assim, talvez eu fui um pouco além, acabei virando uma referência, um pouco família, tal, isso, aquilo. Então, por desafios, a vida foi abrindo, eu fui assumindo e montando em cima dos cavalos que foram passando. Mas, se olhar, é a fazenda, é a trilha, é o adventure. Eu fui experimentar isso em Fernando de Noronha, em Bonito, e depois Curitiba, ali na Serra, por questões de natureza mesmo. Olha, então, assim, se falar para mim, Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiânia, você está aqui do lado das cachoeiras todas aqui, mais um pouco, dá para você escolher uma toda final de semana. Sim. Cara, e não tem como. E numa fazenda, se você pegar aquelas trilhas que você pode fazer cada dia para não se perder no meio das áreas e lavouras, é a coisa mais gostosa que tem o barro. Não tem? Não tem, quem é da roça, é diferente. Eu falei que eu pedi para o meu chefe em São Paulo, eu tive 3 passagens em São Paulo. Gente, todo jovem tem que morar em São Paulo 1, 2 anos para ver o que quer e aprender que é outro mundo. Tudo nasce lá, principalmente como banqueiro lá, e trabalhando lá, você vê isso. Mas, para mim, da roça, gente, eu tinha 2 alegrias em São Paulo. A hora que chegava, cumprimentar e ver todo mundo, é hora de ir embora. Tchau. Então, assim, não dá. Deixa eu voltar para o meu canto, né? Deixa eu voltar para o mato, que é muito melhor. Esquece. Interior, melhor ainda. É verdade. Então, isso aí, verdade. Não tem. Onde que é o seu habitat natural? O meu, eu tenho certeza. É roça. É meu habitat. O resto, eu estou trabalhando e transitando. Eu sou profissional do mundo, mas aonde que eu estou tranquilo e natural é na roça, não tem como falar diferente. Muito bom. Isso aí. Muito bom. Eu queria só fazer uma última para fechar. Essa já virou meio que um padrão, assim, que é, diante de tudo isso que nós vimos, conversamos e você compartilhou a tua história, uma história incrível aí de vida, né? A gente sai sempre muito inspirado aqui dos episódios, o seu certamente não foi diferente. A gente sempre pensa em quem está ouvindo, né? Tem gente aqui que já corre, que já pratica esporte, que se sente motivado, mas tem muita gente que ainda está começando, né? Está ainda querendo dar os seus primeiros passos ali, querendo, né, iniciar no esporte. Então, Canezinho, o que você pode deixar aqui de dica para quem está começando no esporte? Pode ser na corrida, pode ser aí mesmo futebol, basquete, enfim, mas os que você considera aí que você possa compartilhar. Que dica que você dá para quem ainda está sedentário, ainda não está com as caixinhas todas equilibradas? O que você dá de dica para quem está querendo começar e falta aquele empurrãozinho? Bom, eu acho que primeiro a vida é muito curta. E a gente tem que fazer de uma estrada bem tranquila e vivida e tal. E o sedentarismo, na verdade, ele vai encurtar isso, porque eu vou perder o equilíbrio. Então, eu acho que o equilíbrio, se a gente quer ter sucesso de uma forma mais ampla, de uma forma geral, eu não tenho dúvida de falar com quem está ouvindo a gente, vai ouvir, é que invista em você mesmo. O maior investimento que você pode fazer, como eu falei, é o autoconhecimento, que eu tenho isso bem claro para mim, e vem de liderança, né? Se você não vai ser um bom líder se você não liderar a si mesmo. E aí parte realmente do seu emocional, da sua postura, da sua conduta, e é isso que vai inspirar e motivar o pessoal. É diferente de você influenciar no sentido mal da coisa, né? Você, como é que fala? A palavra fugiu o nome, mas não é um influenciador, é o artimanha, né? O articulador ali, não é o que inspira. E o líder tem que inspirar, e isso é muito diferente, quem tem isso claro. Então, gente, invista em você, realmente coloque isso não simplesmente para ir um dia pelo acaso, porque alguém levou, coloque isso como rotina de vida, como hábito. Isso realmente é uma coisa que vale a pena,
para se pensar ali na frente, eu estou chegando aos 60 anos aí, então é um momento que eu cheguei como eu queria chegar, disputando futebol de Master para minha cidade, até esses dias estava jogando futebol campeonatos, então eu acho que isso é saúde, isso faz a gente sentir, mesmo numa terceira idade, vamos dizer assim, chegando, o que é? Se faz sentir mais útil, mais importante, mais competitivo, e que isso acho que não é possível, eu acredito, não nem acho, eu acredito que não faz sentido se a gente não cuidar da gente mesmo e do equilíbrio. Então, isso aí acho que a primeira meta que a gente teria que ter não é o dinheiro ou o profissional, tal, não, a primeira meta é com você mesmo, a meta é cuide de você, porque depois o resto você vai ajustando no meio do caminho e vai acontecendo. Agora, se você não estiver bem, esqueça, nada vai funcionar. Então, acho que esse é o grande ponto. Faça esse investimento, falo por mim mesmo, pela experiência própria, vale a pena, não é nem R$1 jogado fora, além de poder conhecer o mundo, as pessoas maravilhosas, lugares maravilhosos, é um investimento que vai ficar guardado, falei, não tem valor, dinheiro que pague isso, e que você vai ver isso aí lá na frente, que realmente valeu a pena cuidar um pouco da alimentação, do sono, e da sua atividade física, que o retorno vem. O retorno é consequência, eu acredito que é consequência de tudo isso. E vale a pena. Muito bom. E estamos aqui à disposição, quem quiser alguma dica de lugares, tal, estou desatualizado, mas eu sabia todas as maratonas mês a mês, as meias, onde que é melhor, o que faz, enfim, os produtos, enfim. Tem um grande amigo ainda que tem o podcast aí também, que vocês não sei se ouviram falar, que chama Gustavo. Gustavo tem um vídeo. Ele já fez mais de 100 maratonas, depois vocês pesquisam. Legal. Eu fiz Amsterdã com ele. É outro nível. Então, assim, você começa a olhar essas pessoas e tem esses contatos, gente, você é o que você vive, é o meio. Abre a cabeça, né? Então, gente, saia do sedentarismo, que isso não é legal. Vamos pensar diferente aí, realmente trazer usar o programa AgroRunners, porque vamos colocar esse agro para correr. Mais forte do que já é. Vamos correr, vamos transformar no runners aí. Correr a gente já corre direto nas lavouras, tá? Para o indivíduo, vai trazer para o individual agora. Ser um pouquinho egoísta nesse aspecto, né? A gente tem que ser um pouquinho egoísta também com nós mesmos. Tá? Exatamente. A gente tem que estar em primeiro lugar, né, Paulo? Porque assim, a gente fala que para qualquer empresa, né, para qualquer setor que compõe, ele só existe, aquele setor ou aquela empresa, porque existem pessoas que estão ali por trás, né? Enquanto melhor essas pessoas estiverem consigo mesmas, a gente acredita que a empresa vai estar melhor, o setor como um todo vai sempre melhorar, né? Então acho que esse é um ponto super importante e é um dos mantras aqui do AgroRunners, né, Marina? Isso aí. Com certeza. E a outra coisa que a gente às vezes se perde é que ninguém é substituível no mundo, né? Às vezes o mundo até corporativo colocava muito a gente numa situação que, espera aí, e você não percebe, né? Uma coisa tão interessante de te engajar, de te levar, que você não se percebe, só que de repente você começa a ter que refletir, né? Espera aí. E se amanhã eu não estiver aqui? Vai continuar. Alguém vai entrar no seu lugar. Então, cadê o meu tempo? Né? Meta a ser cumprida. Congela tudo, 5, 6 horas, quem é de manhã, congela tudo, 1 horinha, não vai mudar nada, volta, continua, isso aí vai virar uma rotina, como tomar café, almoçar, tomar banho, e você está investindo em você mesmo, que isso aí vai trazer um retorno, um benefício enorme lá na frente, não tem dúvida. Exato. Embora o joelho não possa falar a mesma coisa, mas quem sabe... Combinar com ele aí, Paulo. Acho que ele tem que, terminando aqui a gravação, você troca uma ideia com ele aí e fala, olha, preciso de você agora para me sustentar. Mas tem a bike, tá lá tranquila, a bike vai para a roça, não é de corrida, é de trilha, então meu negócio agora é trilha, lavoura e de bike, tá tudo certo. Tá tudo bem. Fechou. Muito bom, Paulo. Obrigado, viu, cara, por você ter dedicado esse tempo aqui para nós, aqui para o AgroRunners. Tenho certeza que quem ouviu aqui se inspirou demais aí com sua história. Assim como a gente traz muita gente aqui de diversos setores, né? Mas o
objetivo e as coisas que vão acontecendo na vida da gente são sempre muito bem alinhadas quando a gente está falando de corrida, né? E a gente nem vê o tempo passar. Conversamos 1 hora aqui sobre corrida e o negócio passou desse jeito. Então, muito obrigado e parabéns pela sua trajetória também, viu, Xará? Ok, eu que agradeço, eu acho que foi muito legal, realmente passou, parece que tem 15 minutos que nós estamos falando, mas muito legal, estava um pouco ansioso aí com esse momento, aí, desde do anúncio da AgroRunners, né, lá no início, mas foi muito bacana e realmente, novamente, aí, parabéns para vocês, vamos incentivar esse pessoal aí, porque isso aí. Temos que oxigenar esse povo aí, colocar mais gente aí nas provas. Tá bonito. Cada dia tem mais gente correndo, mais estrutura, isso é legal. Muito bom. Às vezes eu vou só para ver o pessoal lá e dar uma força. Sentir a energia, trazer um pouquinho daquilo ali para o dia, né? Canezinho, lá não tem preço, a energia é diferente. Eu acho que é um pouco disso que a gente se propõe a fazer aqui, assim, é trazer mais para perto das pessoas, né? E associando com algo do dia a dia, né? A gente traz aqui, né, pessoas que trabalham no agro, têm experiência com diferentes atividades, formações, áreas de atuação, para a gente mostrar que o agro, ele realmente é amplo, né? E diversas áreas aí que se complementam. Assim como a corrida também tem espaço para todo mundo, né? Nem todo mundo precisa virar maratonista, ultramaratonista, se mexendo, se movimentando, cuidando da saúde, buscando o equilíbrio. Esse é o nosso objetivo. E hoje, mais uma vez, contigo aqui, tenho certeza que a gente levou mais um pouquinho de inspiração para quem nos assiste, para quem nos ouve. Então, Canezinho, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E a gente vai se encontrando aí pelas redes, pelo agro da vida aí, que a gente estava falando antes. Parece grande, mas na verdade o agro é desse tamaninho, né? A gente se cruza toda hora aí com o conhecido, um que conhece o outro, e a gente está tudo junto. É isso aí, exatamente. Muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, bom, você deve ter curtido pra caramba, que nós conversamos aqui com o Paulo Canezinho, né? Então compartilhe esse episódio com alguém que precisa se inspirar, que precisa se movimentar, né? O agronegócio ele vai crescer na medida em que você estiver bem. Então compartilhe aí com essa turma, a gente está em todos os agregadores de podcast e também no nosso canal do YouTube. E também, siga o nosso Instagram, o @agro.runner. Já fiz até uma postagenzinha lá que nós estamos voltando. E estamos voltando com todo o gás aí, tá certo? Então já segue a gente lá também, lá tem um pouquinho dos bastidores e tudo que a gente faz aqui, as divulgações e tudo mais. E aí também lá no nosso clube do Strava, a gente tem um clube no Strava, manda uns cudos para nós aí, porque nós merecemos. Temos lá 100 pessoas já no nosso clube. E estamos aí esperando mais, né? 2026 tem que dobrar a meta, então, hein? Vamos dobrar a meta. No mínimo. E é isso aí. Paulo, mais uma vez, obrigado. Tudo de bom. E para você que está aí ouvindo, nos vemos na próxima. Obrigado mais uma vez, Marina. Valeu, Paulo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau.